vamos receber o Presidente do Chega, André Ventura. Olá! Olá. Como está? Como está? Disse bem tudo, não disse? Tudo bem. Tudo bem, disse certo. tudo bem, tudo certo. Então faz favor de Com se licença, sentar. obrigado. E vamos lá começar então a conversar. Tenho muita curiosidade numa série de coisas. Por exemplo, vamos imaginar um cenário. Eu hoje ia à Assembleia da República, ao seu gabinete, e abria as suas gavetas. As gavetas da sua secretária. O que é que eu descobria lá dentro? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um Obrigado, gosto eu. estar aqui e podermos ter esta conversa. Ora, o que é que descobrirá nas gavetas do meu gabinete? O que é que costuma ter na sua secretária? Provavelmente muita papelada. Também queria dizer isto porque as pessoas que estão em casa muitas vezes devem ser os autores disto. Eu recebo cartas às dezenas. Cartas de pessoas. Votativos e eleitores. Não consigo responder a todas, portanto há uma parte que é o nosso gabinete que responde, mas são às dezenas de pessoas que me querem dar sugestões de como é que eu devia abordar um determinado tema, outras pessoas a dizer que eu devia ser mais firme numa coisa ou mais radical noutra. Mas vamos voltar para os objetos, já me vai Portanto, dizer. cartas, primeiro. Cartas, depois. Muitas cartas. Sei lá, canetas. Canetas também, E embora as lápis, canetas não estão mais sei. em cima da secretária. Sim. Eu tenho as canetas mais por cima da secretária. Alguns objetos Pessoais? Ora, vamos lá. Então, o que é que está lá, pessoal? Sim, alguns objetos mais religiosos. Eu sou uma pessoa bastante religiosa. Ando sempre também com alguns objetos religiosos comigo. Já sei que anda sempre com um terço. Sim, não é? comigo. Mas também tenho alguns ou de oferta ou que fui recolhendo em santuários onde estive. E tenho no gabinete. Eu sou uma pessoa de fé, mas também tenho um toque de superstição. Pata de coelho. Pata de coelho eu não gosto muito porque eu tinha um coelho. Pois é, Nunca tinha a gostei da Cássia. expressão. Não podia pata de ser, coelho. não podia ser. Mas eu tenho um certo toque ali de superstição de que há certas coisas que quando temos não podemos atirar fora, nem fazer desaparecer e tem que andar sempre connosco. Olha, vou-lhe dar um exemplo que eu não sabia que me ia perguntar isso, por isso é que, olha, esta cruz que eu tenho aqui foi-me dada, isto é curioso, não vou dizer o nome da pessoa só para ele não ficar envolvido numa história, mas foi-me dado na noite eleitoral de 2019, portanto, a primeira que eu fui eleito. Deviam ser umas 10 da noite e eu achava que não ia ser eleito. Aliás, a maior parte do país achava porque os números não estavam muito favoráveis. Foi a primeira eleição da minha vida à Assembleia da República e há um senhor que vem ter comigo, entrega-me esta cruz é uma cruz simples, pode depois vê-la, diz Fátima por trás e diz-me assim, isto mesmo autêntico, ele um dia, eu até vou desafiar um dia a vir cá falar consigo. E ele diz-me, André, tu vais ser eleito hoje e vais mudar a história deste país. E deu-me isto. E eram 10 da noite. E anda sempre consigo? E anda-se todos os dias comigo para todo lado. Mas olha, estou um para bocadinho todo lado. desiludida. Então. Pensei que lá numa das suas gavetas havia um espelho. Também há. Eu sabia que havia um espelho. Também há. Eu sabia que tinha que haver um espelho. Até lhe vou dizer mais. O espelho nem está na gaveta. Eu tenho um espelho, por causa dos vídeos que eu tenho que gravar para as redes sociais todos os dias. Tenho um vídeo, eu tenho um espelho, mesmo encostado. Portanto, imagina, isto é a minha secretária, isto é a cadeira, e eu tenho um espelho grande, que eu não me recordo agora de onde é que era, se era do outro gabinete antigo. Está no chão, que assim eu consigo só pô-lo em cima da secretária e preparar-me para os vídeos nas redes sociais. Mas é só por isso ou muito porque importantes. gosta muito de se ver a si próprio? Não é um bocadinho vaidoso? Eu acho que não sou, não. sou. Não. Eu acho que não sou muito vaidoso. Não. Honestamente, acho que não sou muito vaidoso. Isto é, se me perguntar assim, gosto de... Nem é de me cuidar, que eu nem me cuido assim muito do ponto de vista da pele. Olha, não uso cremes, estão-me sempre a dizer devias pôr mais cremes. Não Aposto faço que há isso. também lá um pente ou uma escova. Não há. E há uma escova para o fato. De certeza que há. Júlio, olha que não há nenhuma coisa nem outra. Olha que não há nenhuma É que eu coisa nem aconselho outra. a ter. Mas olha, devia ter. Mas eu nem me cuido assim tanto. Eu tenho a preocupação, como eu faço muitos vídeos, interajo muito com as pessoas, de sim, ter algum... Os seus célebres TikToks. TikToks, mas também no Facebook, e eu tento ter uma imagem minimamente, acho que quem está no espaço público tem essa preocupação, não é? Mas eu ia lhe perguntar... Mas não sou daquelas pessoas de estar sempre a... Está sempre a ver não, isso não sou, isso não sou. Mas estou-lhe a perguntar isto porque eu estava a imaginar um mundo em que André Ventura fosse Primeiro-Ministro ou Presidente da República e teríamos 53 avenidas. Avenida André Ventura, Rotunda André Ventura, bustos André Ventura, estátuas André Ventura. Não? Acho que não. Não tenho esse... Deixa essa promessa aqui. Se eu chegar lá não vou fazer nada disso. Não vou fazer nada disso. Não? Nós precisamos de políticos que resolvam os problemas às pessoas e não de políticos que se promovam ou que promovam a sua imagem. Eu vejo a imagem da política, eu sei, como a Júlia disse, eu tenho noção, porque eu também ando na rua, que afim, as pessoas reconhecem-me e falam comigo, e tenho a noção disso, não vou ser ingênuo.
Mas eu vejo a imagem como um meio e não como um fim em si próprio. Já tem um fatinho preparado para a noite eleitoral? Para a noite eleitoral. Não tenho. Não tenho quem mesmo. É que trata? Quem é que trata destas coisas? Não, sou eu que trato. A minha mulher às vezes escolhe gravatas e... Mas não há um fato que está lá pendurado, num closet não pode ser, porque a sua casa só tem 30 metros quadrados, portanto não deve estar... 70 na verdade, não é que me enganei ontem, é 70. Agora fiquei tão chocada. 70 na verdade. André, mentiu. Enganei, foi um lapso mesmo, é 70. André! Mas é um T1 com 70 metros. Mas de facto o closet é pequeníssimo. É assim. Mas há closet! Há um armário pequenino para a minha roupa. Eu até lhe posso tirar uma fotografia, está toda assim empacotada, está a ver? Está assim toda empacotada e os meus fatos estão lá todos assim. Não está lá um já todo espetadinho, assim, todo já passadinho a ferro para um dia. Não está, garanto-lhe que não está. Eu sou uma pessoa, eu acho que isso é superstição e isso cai mal. Não é superstição, há coisas. Não, eu acho que não se deve preparar nada até à noite eleitoral. Eu sou de pessoa de, a partir das 4 da tarde de domingo, do dia eleitoral, deixo de atender telefonemas e de ver se está a correr bem, se está a correr menos bem. Faço o ritual de ir à missa só, de ir à igreja ao fim do dia, por volta das 7 horas. E olha, geralmente tem acontecido isto. Quando sei os resultados, estou dentro da igreja. Não é nenhuma... nem estou a misturar as coisas. Estou a dizer que é o que eu gosto de fazer. Que é para não me deixar influenciar por nada. Portanto, não preparo fato, não preparo restaurante. Nada. Há um sítio onde o partido vai passar a noite eleitoral. Isso não liga sempre, à mãe a dizer: mãe, estou quase ministro. Não, porque... Estou quase primeiro-ministro. Mãe, isto correu mal, é para a próxima. Não, porque a minha mãe diz-me sempre que eu fui demasiado crítico, demasiado exaltado, que fui demasiado duro com as outras pessoas, que devia ter um tom mais moderado e então eu às vezes deixo... Eu sei. Vamos a falar da mãe do André Ventura, uma senhora que deve ter tido muita paciência para a vida fora. Como é que era em miúdo? Era Olha, houve duas... tramado ou não? Difícil? Houve dois momentos, houve dois Andrés. Houve o André antes da fé e o André depois da fé. E até à fé, essa parte. Era terrível. Terrível de feitio, terrível de comportamento. Embora fosse mais, se calhar, parecido com os jovens da altura, não é? Feitio e de comportamento, fino comportamento. Comportamento, gostava de sair, gostava de não cumprir horários, de sair à rua e não dizia aos meus pais a que horas voltava. Olha, fazia uma coisa, sempre gostei muito de andar de bicicleta. O pai tinha uma loja. Trabalhava na área das bicicletas e eu sempre adorei bicicletas. Então eu queria ser ciclista. Então pegava na bicicleta e ia o mais que eu conseguisse. Eu vivia em Martins, que é uma terra ali ao pé de Sintra, e cheguei a fazer até o Cascais Shopping, para as pessoas verem a diferença, a distância. E isto deixava os meus pais num sobressalto enorme, não é? Fazer bicicleta nestas distâncias. Castigavam ou não? Castigavam, às vezes, olha, estou a ver ali uma foto minha. Sim, castigavam, mas castigaram-no muito? Ou... Não tinham essa lógica, tanto de castigar, obviamente, como todos os pais, quando eu incumpria, quando eu, olha, às vezes levava recados para casa das professoras, a dizer que eu me tinha portado mal, que eu tinha... O que é que fazia nas aulas? Estava sempre a falar? Estava sempre a falar, sempre a dar opiniões, sempre a... E aí, pronto, castigavam, às vezes não podia ver televisão durante algum tempo, outras vezes não podia sair à rua. Qual era o seu programa favorito? E brincar... Olha, eu gostava muito de um, embora não me recordo bem do ano, que era do wrestling, que havia muito na nossa altura. E eu adorava ver o wrestling. Não fiquei surpreendida. Não, porque era aquela luta tremenda. E eu gostava muito de ver. Mas havia outros programas, agora não me recordo dos nomes todos, mas nunca fui uma pessoa muito... Digamos assim, hoje vejo os miúdos agarrados só aos telemóveis, aos iPads. Eu enfim, gostava de televisão como todos da minha geração. Aliás, eu cresci em televisão, a televisão para mim é o meu meio também natural. Mas nunca fui um adicto de televisão. Eu estava só a perguntar se realmente a ideia da... Como fala tanto da autoridade? Que se isso dá autoridade era uma coisa, sei lá, um trauma de infância? Que os pais tinham sido muito autoritários? Não foram. Mesmo, quer o meu pai, quer a minha mãe, tinham um comportamento muito... Enfim, eram exigentes, no sentido em que queriam que eu também chegasse o mais longe possível, até mais longe do que eles puderam fazer, não é? Na altura deles e nas família é circunstâncias classe deles. Pura, não é? Sim. Numa zona também onde os recursos não eram muitos e onde as pessoas se sentiam muito distantes do Estado, não é? Tenho um irmão que é engenheiro. Já sei, que é Sérgio. Mas foi uma educação normal. Os meus pais não eram autoritários. Agora, e não estavam no universo da fé da forma como o André depois fica. Não, o que é que lhe aconteceu? Havia duas coisas. Havia o ter que controlar gastos, e isso eu acho que não era só da minha família. Acho que isso todos tínhamos que fazer, claro. Porque não se podia gastar o que não se tinha, portanto tinha que haver ali algum controle, mas acho que isso era comum aos meus amigos todos. Dois, havia uma certa liberdade, e isso também marcou muito a minha... Liberdade ideológica, que era, como eu tenho dito, o meu pai era mais de direita, a minha mãe era mais de esquerda, e nós crescemos, eu e o meu irmão, nesse ambiente, e entenderam que não nos devíamos batizar, ou seja, que cada um devia poder escolher um dia mais tarde. Exatamente. E isso tem a ver com uma cultura de liberdade. Isso tem a ver com uma cultura de liberdade. O que é que lhe acontece aos 14 anos? O que é que acontece? Há um dia que acorda e pensa...
Deus está a falar comigo? Sim, olha, é uma história até para mim difícil de contar, mas houve uma mudança muito grande na minha vida nesses momentos. Porque, de facto, eu era um miúdo normal, e normal aqui, enfim, mal comportado, mas quem não é mal comportado nesta idade devia ser. Devia ser, porque depois, mais tarde é pior. Mais tarde é pior. Portanto, eu era um mal comportado normal, que os miúdos desta altura eram, e houve um dia em que eu senti necessidade de conhecer uma coisa de que eu sentia que era diferente dos outros. Ou seja, a maior parte da minha geração era batizada. A maior parte, hoje já não é tanto assim, mas da minha geração, eu tenho 42 anos, a maior parte eram batizados. E eu talvez já tivesse essa questão lá. Portanto, isto para não atribuir isto tudo a uma coisa, não é? Ou seja, sim. Portanto, superior. Ou seja, na base intelectual já devia estar uma certa dúvida, que é porque é que eu tenho uma coisa que os outros não têm? Porque é que me deram a liberdade para isto? Mas houve um dia que eu tive que ir, eu senti mesmo necessidade de ir à igreja. E olha, eu vou-lhe contar esta história que é mesmo... É sem espinhas. Eu saí de casa a pé, portanto, em Mem Martins a igreja é do outro lado, é no Algueirão. Tem que se passar pela estação, quem conhece Mem Martins sabe, tem que se passar por um túnel numa estação, ir para o outro lado e subir a reta toda até à igreja lá acima. Júlio, eu fiz isto sozinho, sem... Tinha 14 anos. Tinha 14 anos, fiz sozinho, mas não podia... Ascendeu. Fui lá, quis ir eu próprio. Subiu. Lembro-me de chegar, dizer a uma senhora que queria conhecer mais daquilo. A senhora meteu-me numa sala onde só havia livros, não me lembro o que é que havia mais, só havia livros, eu fiquei ali um bocado e depois veio um senhor falar comigo e dizer, olha, isto não é muito apropriado, se eu estar aqui assim sozinho. Há uns grupos de jovens que funcionam aqui e que é o melhor para a sua idade, porque não o posso deixar aqui sozinho. É assim que começa. Eu começo a participar nos grupos de jovens, que funcionavam todos os domingos na igreja de Algueirão Mem Martins, e a partir desse momento eu nunca mais larguei a fé. Depois há os que dizem que eu me tornei uma pessoa demasiado radical na fé, eu deixo isso para os outros, não gosto de avaliar a mim próprio. Mas a verdade é que a fé tornou-se... Não, mas vai para o seminário, não é? Vai para o seminário. Isso pressupõe, porque vai para o seminário com 17 anos. E aos 17 anos já se pensa... Sim, claro. Já se tem algum raciocínio, Sim. não é? Ora, eu pergunto, o que é que o fascina... Portanto, isso tem a ver com uma certa dimensão da fé no seu todo, ou o que o fascinava também era o ritual, o momento a igreja, o padre, a centralidade do padre, que tem assim uma espécie de palco... Porque eu acho que o André gosta muito de palco. Hoje a política leva-me a ter palco. Não sei se não estava já lá. Mas com 14 anos é difícil também avaliar isso, honestamente. Assim, esta distância. Mas não achava fantástico o padre estar ali, ser o centro das atenções? Mas, Júlio, eu podia achar isso se eu soubesse que era assim. Só que eu não sabia que era assim. Eu não sei o que eu via na televisão, que era o que toda a gente via. Eu não sabia que era assim. Até ter feito essa visita à igreja, nunca tinha estado na igreja. Não me recordo, igreja. Talvez, de passagem, em viagens, não é? Daquelas viagens que fazemos, a igreja tal, a igreja do Jerónimo. Mas nunca tinha visto Mas isso. Nunca tinha estado em celebração. E, portanto, eu não sabia que era assim. Eu tenho o meu primeiro contacto com a fé, com esta fé ritualizada, digamos assim, já nesta idade. E aquilo tem um grande apelo sobre mim. E tem um apelo muito mais forte do que outros, que andavam lá há 10 anos que os pais os puseram desde pequeninos. Muitos até estavam obrigados, os pais queriam que eles ali estivessem e eles tinham que estar. E eu senti que aquilo era uma espécie de diferença mesmo, que eu tinha descoberto a razão de ser da minha vida. Quando eu digo aos meus pais que quero ir para o seminário, é uma tristeza, não é? Para eles é triste, sobretudo para as mães, porque não vai ter filhos e bom, eles não vai na volta, mas ainda não aconteceu. Mas associam a isso e isso causou alguma impreensão dos meus pais, porque é que alguém que não nasceu num ambiente religioso quer ir para o seminário. E depois há o seminário e desiste. E depois saio, sim. Porquê? É a sua primeira derrota? Ou é o quê? Eu não diria uma derrota. Eu acho que Deus tem uma missão para nós. A minha eu acho que é transformar este país. Portanto, eu hoje vejo as coisas assim. Ou seja, eu saí do seminário e para mim foi doloroso. Foi um processo doloroso. Porque eu tinha posto todas as fichas, digamos assim, nisso. Eu deixei a escola normal para ir para o seminário, fiz o 12º ano lá. Isto foi todo fui viver sozinho. De repente, eu deixei o lar familiar, os amigos, e estava... para Pena Firme, onde era o seminário menor. E estava dentro de um quarto, com horas fixas, em que havia logo de manhã orações, à tarde orações, à noite orações. Não é? Falava muito nessa altura, como falou. Falava. Bem, aliás, os seus superiores deviam estar sempre a mandar calor, não? Falava muito, mas também tinha um colega ou outro que também falava muito, com quem, aliás, ainda me dou hoje em dia. Só que, quando saí, o que é que aconteceu, na verdade? Eu descobri ali, não a fé, porque a fé já tinha descoberto, mas eu no seminário descobri que isto era mesmo o pilar da minha vida, como eu digo hoje. É mesmo, a fé é o que me move, é o que, para mim, eu posso ficar sem mais nada. Posso ficar sem roupa, sem casa, sem sapatos, mas eu tenho que ter a fé. Quando eu saio do seminário, não foi para mim uma derrota neste sentido, é que a fé tinha-se em mim consolidado, eu tinha estudado a fé, coisa que eu não tinha feito antes, e percebi duas coisas. Bom, isto não vai ficar muito bem agora de dizer assim, mas percebi que gostava de mulheres aqui no sentido em que me apaixonava e que não conseguia... Havia uma dimensão emocional em si. Emocional, física,
e era-me difícil A resistir. ideia da castidade. Pronto, resistir a isso. E eu queria ser sério, não queria fazer isto a brincar, nem queria ser incoerente, e, portanto, disse, eu não posso apaixonar-me, desejar, enfim, o contacto, a aproximação. A questão física, da intimidade, não é? E ao mesmo tempo querer ficar. E depois, pronto, aconteceu uma coisa. Eu até acho que o nome já se sabe, mas porque foi a minha colega até depois na faculdade. E depois, o dia que me ficou mais marcado, Júlia, foi um dia que não se podia ter telemóvel no seminário. Eu agora só digo isto, já prescreveu, já posso dizer isto. Não se podia ter telemóvel no seminário. E então, quando cheguei, disseram, não pode haver telemóveis. Mas lembro-me uma vez de eu ter pedido à minha mãe, quando foi lá visitar, se me podia só trazer que eu queria mandar uma mensagem. Havia aí um certo espírito marginal. E lembro-me de mandar para essa rapariga, que não vou só dizer o nome aqui por questões dela e não envolver, uma mensagem a dizer, olha, estou aqui e tal, tenho saudades tuas, deve ter sido alguma coisa assim. Pronto, e aí correu bem. E ela depois até me respondeu. Mas nessa noite eu percebi que eu não estava a ser sério e que tinha que sair. E uns meses mais tarde, poucos, eu disse ao meu diretor espiritual, que era o Padre Nuno, que não tinha nenhumas condições para continuar. Só namorou essa rapariga e a sua mulher? Não. Espero bem que tenha havido diversidade. Não, até porque com essa rapariga, eu saí do seminário por causa dela, mas ela na altura não se quis envolver até comigo, tinha a sua vida, e acabámos por ir os dois para a mesma Faculdade de Direito. Por acaso, e fomos do mesmo externato e para a mesma Faculdade de Direito. E só viemos a ter uma relação já mais tarde na faculdade, quando já eu estava mais adiantado. Portanto, não, eu tive outras namoradas, enfim, antes de casar também. Mas eu não queria era ser... Eu adoro esta senhora. Eu adoro esta padre. E as namoradas, mas, André, imagina. Mas falo com a maior parte ainda hoje. Certo. Mas olha, vamos fazer aqui outro cenário. Ok. Não tem aqui nenhuma, não tenho ninguém. Se hoje, imagine, eu sou muito mais velha, tenho idade para ser sua mãe, mas imagine, estávamos num date, como agora se diz. Qual era a primeira coisa que o André diria para me seduzir? A mim ou outra mulher qualquer? Diga lá. Suponhamos. Portanto, como é que eu seduziria? Exatamente, como é que me seduziria? É uma questão difícil. Difícil, não é? Bom, não é difícil porque a Júlia é uma mulher bonita e, portanto, é uma mulher... Não me dê conversa. Essa não dá. Essa para frase de engano não dá. Essa para frase de engano não dá. Não. Qual era a primeira coisa que quereria que essa mulher soubesse sobre si? Como é que eu... Olha, queria que soubesse que eu sou uma pessoa determinada e quando me envolvo-me a sério e que pode contar comigo de determinação, lealdade e força. Mas começavam, sei lá, hoje em dia não sei. Sim, íamos tomar qualquer coisa. Não, íamos tomar qualquer coisa, mas falávamos de quê? De viagens? De viagens. Falávamos de quê? Não era o André Ventura, o político que estava ali à frente. Era o André homem. Diria o quê? Vamos falar de livros, vamos falar de filmes, vamos falar de... Há muitas coisas que me movem. Olha, livros é uma delas. Eu agora não estou a fazer-me aqui de erudito, que eu não sou nenhum erudito, mas eu gosto muito de livros e consigo ter uma conversa sobre livros. Sobre filmes, por exemplo, já não tanto. Gosto, mas sou um espectador passivo, não tenho essa apreciação. Televisão. Eu nasci em Lisboa, fui comentador de televisão. Sim, na CMTV. Eu sou um apaixonado mesmo de televisão. Eu consigo passar horas a falar sobre televisão, sobre programas da tarde, da noite, da manhã. Mas estaria sempre a falar com essa senhora, com essa Bom, não, senão ela nunca mais... Senão ela nunca mais se encontrava comigo. Não é? Ela dizia, olha, obrigado e até agora. Tenho a noção disso. Tem noção de que não se cala? Não, tenho noção que não me calo e tenho noção que não sou uma pessoa fácil para escolher para ter uma relação. Isso tenho. E então nestas circunstâncias mais ainda. A sua senhora deve ter muita paciência. Paciência, claro. E sobretudo é preciso um certo jogo de cintura, porque vivemos num tempo em que, imagino, se eu estou com a Júlia em um sítio qualquer, para além das coisas boas, há também todos os outros que não gostam e que insistem em dizer que não gostam, ou querem dizer que não gostam, e é legítimo, porque os políticos estão para isso mesmo. E está uma pessoa que também não é fácil, que sou eu, que não sou uma pessoa fácil também, que tenho muitas questões comigo próprio, da minha fé, da minha vida. Mas imagina, eu vejo, sempre que o vejo... Tenho dúvida. Vejo um homem... Para já que não se cala, devo-lhe dizer... Isso é mau para os dates? Isso é mau para tudo. Eu acho que é mau para tudo porque a sua comunicação é ininterrupta e às vezes ficamos intoxicados, quer dizer, não queremos mais. O André, calce lá um bocadinho. Mas é assim que eu sou, sabe? É mesmo assim que eu sou. Mas coitada da sua senhora, da família toda. Bom, vai daí. Trabalham comigo, têm também... Trabalham consigo. Vai daí. Depois há outra questão que é... interrogo-me quando vejo tão assertivo e quando aparece a comunicar tudo ou nada, é tudo assim definitivo, que eu pergunto, mas este homem tem dúvidas? Este homem, quando adormece à noite, o que deve fazer um bocadinho, é síntese do dia, disse tudo certo? Nada o atormenta? Não atormenta. Eu tenho os meus fantasmas também, acho que toda a gente tem, e eu também tenho. E quando chega à noite e durante o dia, eu penso muito nos meus fantasmas também. Quais são os seus fantasmas?
olha, os pecados que tenho e que tenho, não quero estar a expô-los em praça pública. Da soberba? Não, mas às vezes não ser... Enfim, não quero agora estar a expor isso assim, tão detalhado. Uma conversa, estamos num date televisivo. Não, mas tenho os meus pecados, reflito sobre eles, penitencio-me por eles, tento melhorar a cada dia que passa, mas também, olha, há coisas que me arrependo. No outro programa que tive, o Manuel Lisgocha disse uma coisa que me arrependia muito, foi não ir ao funeral de uns entes queridos. Porém, eu consigo sempre, isto não é brinquear, mas eu consigo sempre, ou algo na minha cabeça consegue sempre, dizer-me assim, ok, falhaste aqui, e falhaste, porque isso aí é falhar, não há dúvida, é como falharmos à nossa cara metade, ou à nossa mãe, ou é falhar, mas foi por um bem maior, foi por uma causa maior. E é isso que me deixa ao fim do dia um bocado tranquilo. Quando eu me deito, fui duro com muita gente, disse coisas muito duras, às vezes em excesso, e eu também me arrependo. Não só me arrependo, como há pessoas, e há muitas em Portugal que sabem que eu já pedi desculpa. Eu disse, olha, aqui houve um exagero, pedi desculpa, também me engano, também peço desculpa, às vezes. Quando tem dúvidas, fala com quem? Houve alguém, ou melhor, a escuta é muito importante na nossa vida. Houve alguém ou é tudo da sua cabeça? Não, eu ouço. Eu tenho que... Isto não é tudo da minha cabeça. As pessoas que trabalham comigo, obviamente, sabem que há um presidente e que há funcionários, mas eu sou uma pessoa, acho que eles poderão dizer deles próprios, que escuta, que ouve, que também se chateia quando é preciso chatear, porque às vezes as coisas não funcionam como queremos. E por isso é que eu disse, não pensem que eu vou ser um primeiro-ministro soft, porque não vou ser uma pessoa dura quando tiver que ser dura. E não quero que as pessoas achem o contrário, mas também ninguém acha. Mas eu gosto de dizer isto, não pensem que eu vou ser de mãozinhas mansas, porque não vou. Mas ouve só os seus correligionários, ou tem uma figura de referência para si, ou segue alguém, ou... Não, ouço, e olha, e mesmo, infelizmente, a maior parte das pessoas em televisão e dos comentadores são contra mim, mas eu ouço, e também lhe digo, a maior parte das vezes acho que disparate. Mas afina alguma coisa? Sim, afino com o grupo que trabalha comigo, ponho ideias à discussão. O que é que acham de fazer isto? Recebo, no fim é preciso decidir. E eu não sou daqueles que deixam os outros por decidir. Eu decido. Mas gosto de ouvir, eu não gosto de tomar decisões sozinho. Eu não sou como o Cavaco, que achava que nunca tinha dúvidas e raramente se enganava. Eu engano-me, peço desculpa e como digo, há muitas pessoas, e na política portuguesa, que já receberam telefonema meu a dizer, exagerei. Peço desculpa por isso. Tanto de saber quem foi. Mas olha, já aconteceu. Gostava muito de saber quem foi. Já aconteceu. Em 2019 faz uma coisa que é invulgar. Funda um partido. Ou seja, e o partido... André, o partido é o André. Temos sempre a sensação, quando há novas eleições, em que o André é de novo eleito presidente, que não há mais ninguém. Mas isso não é bem assim, Júlia, hoje. Há espaço para outros, não? Há muito espaço. Nós temos, repare, é um partido que nasce numas circunstâncias muito específicas. Nasce 2019, não é? Em 2018 começa a ser formado, quando eu saio do PSD, depois de ser eleito na Câmara de Louros, eu corto com o PSD em 2018, depois da eleição do Rui Rio, crio este movimento, que se torna depois um partido, mas que nasce muito à volta, porque era a única figura mais conhecida que tinha na altura, do próprio fundador. Nós hoje dizemos assim, bom, o Chega é o André Ventura. Eu não me quero comparar de longe, e a história há de fazer o juízo sobre nós, sobre todos nós. Quando o PSD nasceu, era Sá Carneiro. Não era mais nada. Só nós hoje não concordo nada consigo. Mas é verdade, é um pouco verdade. Não concordo. Oh, Júlia, tanto que se dizia quando o Sá Carneiro morreu, o PSD vai acabar. Não. Eu já era crescida nessa altura. O André provavelmente já não... O PS era bebê. O PS era Mário Soares. E era a grande figura aglutinadora. Continua lá. Há pessoas que dizem que o André Ventura ocupa o espaço todo do Chega. Hoje o Chega tem 50 deputados. Alguns deles estão nas televisões todos os dias, praticamente, e que são parte do nosso grupo de deputados. Agora, de facto, eu tenho muito mais presença, mas também há uma crítica a fazer à comunicação social. É que geralmente só vai onde eu vou. E quando vão outros deputados não vai. Quando eu vejo no PS e no PSD, às vezes estão outras pessoas e têm tempo de antena. Os do Chega não têm. E, portanto, há só a ideia... André? Por que será? Porque também interessa alguma comunicação social passar a ideia que é só o André Ventura. Ou, de facto, as pessoas que se regimentaram à sua volta, não vou fazer juízos, não conheço as pessoas todas, mas dá a sensação de uma certa... Como é que eu ia dizer? De uma certa fragilidade. De uma certa... Como nos vemos, por exemplo, comunicar na Assembleia da República. Porque estamos sempre a comparar. A vida é comparar. Não, mas estamos sempre a dizer assim... O André Ventura discursa de uma determinada maneira, que é única no sentido em que é diferente dos outros. Não é melhor. É um bom tribuno, mas exagera. Exato, mas eu sei que às vezes exagero. Exagero. E às vezes digo, mas também o país precisava de ouvir algumas verdades, que não ouviu nos últimos 50 anos. Mas é como eu sou. E eu não gosto de não ser autêntico. Eu gosto de ser como sou. Desde que há um Chega no Parlamento, o Parlamento mudou. Mas já lá vamos, deixa-me só dizer isto. Então diga lá. Júlio, quando eu aponto à corrupção, e a 50 anos de corrupção, e a casos concretos de pessoas que enriqueceram de forma miraculosa, eu não consigo estar calmo e tranquilo.
Porque sinto que tiveram a gozar connosco durante estes anos todos. E portanto, como disse assim, você está exaltado, mas eu estaria como se estivesse frente à Câmara, no Parlamento, ou consigo falar num café. Estaria Está exaltado à mesma. porque sabe que isso funciona, que a exaltação funciona. Mas, Júlio, se estivermos só os dois no tal date que me estava a dizer, eu gritaria à mesma. Já está a elevar. Está a ver? Já está. Não, e gritaria à mesma. Já vim embora. Não, podiam fechar as câmaras e me perguntasse assim, o que é que acha do José Sócrates? Eu exaltava-me. E eu diria, foi gamar como nós não Olha, que o devíamos José ter. Sócrates ainda não foi Pois condenado. sei, mas olha, mas nós ouvimos, Júlio, e vimos. Nós ouvimos Não e vimos. foi não é? condenado. Nós ouvimos e vimos. Mas olha, diga-me, Não é? vamos lá Portanto, então. isto para lhe dizer o seguinte, eu acho que os outros deputados às vezes são um bocado mal julgados, e os outros dirigentes, porque dizem assim, deviam discursar como o André Ventura e falar como o André Ventura. Não é que eu falo melhor nem pior, mas eu tenho uma personalidade própria, sou desta forma. Às vezes comparo, olha, vou-lhe dar o exemplo da Rita Matias. A Rita é uma jovem, com 20 e poucos anos, é uma das deputadas mais conhecidas do país, tem tocado em imensas causas dos meios mais conservadores, mais católicos, mas tem tocado. As pessoas estão contentíssimas com ela. O líder... São as pessoas que estão contentíssimas. Olha, os setores mais até conservadores, de ter uma voz no Parlamento pela primeira vez, que defende, por exemplo, a não endoutrinação das crianças nas escolas. Por exemplo, nada eu sei, mas não vamos para aí. Não, o que eu quero, o que eu quero dizer é, há um certo eleitorado que concorda. E não tínhamos isso. Então, mas diga-me lá, não acha que também faz falta haver esta parte de representatividade? Tem que haver, a democracia é assim. Todas as ideias são válidas, Isso. desde que manifestas em liberdade, É mas não aos gritos na Assembleia. Júlia, mas às vezes tem que ser. Não tem nada Às vezes tem que ser. Às vezes tem que Mas ser. os seus pais não o educaram a ouvir os outros. Mas é que às vezes não é uma questão de educação. Não, é? mas eu ouço também. André. Só que depois quero-lhes dizer de voz alta que andaram a roubar-nos durante 50 anos. Mas não precisa Não é? gritar para isso. E Se calhar é mais eficaz dizer mais Olha, baixo. e outras coisas. Às vezes não é o roubar durante 50 anos. É a falta de vergonha na cara. De quando temos, como aconteceu este mês, muitas pessoas que nos estão a ver devem saber isto. Quando nós chamamos a Ministra da Saúde, uma vez, duas vezes, três vezes, e depois me dizem que houve 5 mortes porque as urgências estavam fechadas. Mas a falar de corrupção não é a mesma coisa. Não, mas eu estou... baralhas, é outra coisa que faz estou a dar outro exemplo para não dizer que eu só falo de corrupção. Só para dizer que eu não só falo de corrupção. Pronto, então ponha lá aí um ponto e vírgula. Eu acho que metade andou a gamar neste país nos últimos 50 anos. Ponto e vírgula. Saúde. Chamamos a Ministra da Saúde uma vez, duas, três, quatro. Está tudo bem, não se preocupem, estamos a fazer o possível, o país está a andar. Ligamos a televisão num fim de semana. 10 urgências fechadas no tempo da Páscoa, uma grávida que ficou não sei quantas horas por atender, pessoas que morreram à porta da urgência. E o que é que o André e o Chega vão fazer se forem a governo? Olha, há uma coisa que lhe garanto. Não vamos ter telefonemas para as urgências. Porque isso é mentir às pessoas. Obrigar as pessoas a ligar para uma urgência... É só essa a sua grande solução? Não, estou-lhe a dar um exemplo de como o governo maquilha os números e quando as pessoas chegam lá não há atendimento. Quando me diz assim, grita muito, grito, porque eu não posso ter no meu país uma grávida que não tem atendimento, com os impostos que nós pagamos. Não é aceitável. Então diz-me, isso é falta de educação. Não é. É para aqueles tipos terem vergonha na cara do que fazem. Mas o que é que vai fazer? Olha, então, mas é para falarmos sobre isso. Vamos falar sobre isso, então. Três coisas. Então, estamos aqui a falar também do seu edito. Três coisas para as pessoas saberem. O que é que vai fazer? Nós temos no Ministério da Saúde o maior monstro que há em Portugal. Todos os anos, Júlia, todos os anos, o Ministério da Saúde tem um nível de desperdício, atenção, de desperdício e fraude, na casa dos 1.000 milhões... Fraude, desperdício e fraude. 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. O que é que fará para mudar isso? Não me diga o que tem. Diga o que é que vai fazer. Para dizer o que vou fazer, tenho que dizer o que tem primeiro. Pronto. Isto é o que tem. O que é que nós temos que fazer? Controlar este desperdício, afastar estas gestões que estão, estes grupos de gestão que estão há anos, uns a mudarem-se atrás dos outros, PS, PSD, por cartão de partido, e que só aumentam o desperdício e a fraude. Portanto, vamos mudar isso e pôr uma gestão eficiente no Serviço Nacional de Saúde. Isso é muito importante, para que quem vá não esteja preocupado em ser do PS, do PSD ou do Chega, mas em gerir bem. Isso é muito importante, mudar. Vamos acabar com cargos supérfluos, como o do SNS, criar o cargo de diretor do SNS. Mas para quê se nós já temos um ministro, já temos secretários de Estado? Não, isto é uma das partes da reforma. Depois há a mais importante, provavelmente, qual é a mais importante? Que é conseguirmos neste país juntar saúde pública e saúde privada. Mas isso é o que já se fez e se olha, está... não se fez e está muito mal feito, porque nós continuamos a ter uma série de zonas do país com as urgências fechadas, porque não há sinergia entre o setor público e o setor privado. Continuamos a ter, e este governo também foi responsável, olha, o exemplo dos emigrantes, ficarem inativos, emigrantes, os nossos, ficam inativos nas listas. Mas os que chegam têm acesso imediatamente ao SNS. Nós vamos acabar com isto. E, portanto, eu vou dizer aqui, porque eu não quero que votem em mim ao engano. Se eu for Primeiro-Ministro, os que entram neste país terão acesso aos nossos serviços sociais, mas ao fim de pagarem 5 anos de impostos. Não vão ter antes. Porque é assim em muitos países bons onde os portugueses estão, lá fora. E, portanto, nós podemos ser o país do recebe toda a gente. Isso é porreiro, fica bem na televisão, toda a gente gosta. Quem vive em casa sabe que nós não podemos ter gente a entrar ilimitadamente, que a saúde, a habitação... Já estamos na imigração. Vai ficar pior. Mas tem a ver com saúde. Sabe o que é que hoje nós temos? Eu tenho feito muitas visitas, não sei se outros políticos têm, a centros de saúde. Em Lisboa, no Porto, em Sintra, em Setúbal, etc. O que está a acontecer é que os imigrantes estão a ir para a saúde pública.
E o que está a acontecer é que os outros estão a fugir da saúde pública. Isto ninguém quer dizer, mas é o que está a acontecer. Isto é terrível para um país. Mas quem viver cá tem direito e acesso à saúde. Se tiver uma emergência, se tiver um problema. Com certeza. Uma coisa é ter uma emergência. Isso é humanista. Claro. E cristão. Humanista e cristão. Não pode ser vir cá ter os filhos propositadamente. Humanista e cristão é quem está cá tem um problema. Se eu vou à Itália visitar o país e tenho uma queda, então eu espero que me tratem da perna. Se eu estou nos Estados Unidos e levo um tiro no braço, quer dizer, tem que ser tratado. Não vou dizer, vai para o teu país tratar-te. Nós fazemos isso aos nossos imigrantes. O que é que não pode acontecer? Olha como aconteceu no caso das gêmeas. Não pode 4 milhões de euros virem do Brasil para cá, tomarem o medicamento e zarpem e nunca mais cá põem os pés. Quer dizer, nós somos boas pessoas, não somos estúpidos. Lá está, o meu pai agora e a minha mãe diriam: André, isto tem que ser com mais calma. Mas isto só vai lá assim, Júlia. Isto só vai lá assim. Dizer às pessoas a verdade tal como ela é. Mas eu, honestamente, não achei que tivesse dito aqui nada de transcendental com mudança do que quer que seja. Bom, porque isso é o que toda a gente diz num programa eleitoral. Vamos mudar as FIAs, mas agora, onde é que está a sua pedra de toque? Mas então, repare, eu disse-lhe 3 coisas. Mudar completamente a gestão do Serviço Nacional de Saúde, mudar as equipas todas, criar sinergia entre público e privado, restringir o acesso a imigrantes. São 4 coisas simples. 4 coisas simples. Então, se é tão fácil assim, eu pergunto porque é que em 20 anos nunca foi feito. Mas, André, mas não disse, se eu chegar um dia a ser Primeiro-Ministro, vou abrir 20 hospitais, 40 centros oncológicos, vou pôr todos os recursos que eu puder retirar do orçamento para pôr... Isso não Primeiro porque eu não sou o Bloco e o PCP, que só prometem isso. Dizem assim, vão construir mais 100 hospitais. Porém, quando tiveram no governo a apoiar as gengosas, não se construiu nada. O Hospital Oriental de Lisboa ainda está à espera de ser criado. O da Madeira a mesma coisa, o do Seixal a mesma coisa, o do Algarve a mesma coisa. Portanto, eu prefiro ser verdadeiro com as pessoas, em vez de estar a enganar. É dizer-lhes, nós vamos ter o que tivermos que ter no tempo que pudermos ter. O que não lhes vou fazer é andar a enganá-los como a esquerda andou. Não, vamos ter os hospitais todos à porta da vossa casa. As pessoas depois passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Onde é que está o hospital? Não existe. Sabe porquê? Porque não há dinheiro. Então eu vou-lhes dizer cara a cara. Não, sabem o que nós vamos fazer para custar o dinheiro? Vamos acabar com uma série de mama em tudo o que vive à volta disso. Primeiro. Segundo. Está a ver. Segundo. Discurso. Não, segundo. Está a ver. Olha, sou bem conheço lá em casa agora. Segundo, vamos fazer uma gestão profissional do SNS. Isso é o que tem que ser feito. Não podemos ter, Júlia, desculpe lá, na sua casa é igual, na minha é igual. Nós não podemos ter 1 milhão, 1.000 milhões de desperdício todos os anos. 1.000 milhões dava para tratar centenas de pessoas no país. Para onde é que anda a ir esse dinheiro? Ou para os bolsos de alguns, ou para desperdício. Ora, um país não se para perguntar o que é que tem que fazer, não é? Sabe o que é que eu sinto? Isso acontece muito com o seu discurso, que é o André tem a forma, mas não tem conteúdo. Mas está lá o conteúdo. Não acho que isso seja. Olha, eu vou deixar-lhe uma garantia. Ao fim de 1 ano, nós vamos ter menos 75% de desperdício na saúde. Só isto vai dar para pôr a saúde a funcionar durante 1 ano e meio. Portanto, tem a minha garantia. Há pessoas que vão ser afastadas. Os cartões do partido vão ser afastados. Vão. Acha que aos eleitores interessa? Acho, Júlia, acho. E não saber que o hospital está lá e que estão lá todos... Mas os hospitais já lá estão. Mas não chegam. Os hospitais estão lá, sabe qual é o problema? Não chegam. Júlia, é que estão fechados. Estão lá, mas estão fechados. Estão fechados. Quer dizer, quando nós vemos... Eu ouvi, este fim de semana foi de Páscoa. Sabia-se que ia ser depressão nos múltiplos hospitais pelo país. Isso tem razão. Não Como é que temos 10 urgências fechadas? Acho que até foram mais. Eu ouvi o diretor do SNS dizer, isto foi dito por ele, de uma grávida que tinha estado 3 horas à espera, a dizer assim, esteve à espera porque quis. Então eu pergunto, deixamos estas pessoas continuarem assim, ou isto é preciso um corte direito? Também é um homem que foi infeliz nas suas declarações. Bom, muito infeliz. Olha, como outro que foi muito infeliz nas suas declarações, o que disse que os que chegavam cá precisavam de casa e por isso os jovens portugueses podiam ficar mais tempo em casa dos pais. E eu pergunto, o Primeiro-Ministro mantém uma pessoa destas em função? Ontem à noite estive a ver o seu debate. Eu não sou analista política, eu sou uma cidadã, como as outras. Aliás, a nossa conversa aqui, somos amigos num date, não é? Portanto, estamos aqui os dois a conversar um com o outro. Era a última vez que vinha ao date. Nunca mais eu... Nunca mais ia a date. Nunca mais com o André. Meu Deus, deixava... Aliás, o André tem uma coisa que eu acho que é um bocadinho, às vezes, complicada, porque é muito macho alfa, sabe? Não sou. É completamente macho não alfa. É verdade. Tem que chegar e dominar o território. Olha esta gravata amarela. Isso não é de um macho alfa. Isso é de alguém que até gosta de cores suaves e de uma personalidade suave. Não sou capaz de avaliar. Sou uma gravata desta. No sentido, acho que pronto, é o seu gosto. Normalmente anda com uma gravatinha parecida com o do Trump. Enfim. Não é verdade. Não interessa. Bom, mas esta é amarela, está a ver? Mas sou uma pessoa simpática e aberta. Agora, irrita-me
quando este país não anda para a frente. Irrita-me. Ultimamente tem dito muitas vezes. É verdade. Que tem. Irrita-se com o PS. Irrita-me. Mas ontem fez uma coisa no debate com a Mortágua. Mortágua que eu achei, sinceramente, que não foi sério da sua parte. Foi quando vocês estavam a falar das soluções para a habitação, ela diz uma coisa e o André imediatamente acelera a conversa e diz que ela estava a fazer a apologia da ocupação de casas. Isso não foi Bom, mas então... Isso não foi verdade. Então temos que ir por partes. Então vamos por partes. Eu dei provas de facto que o Bloco de Esquerda é a favor da ocupação de casas. Não acredito. Olha, ainda há bocado isso saiu, pode confirmar isso. Nenhum partido respeitável pode aceitar. Por isso é que eu quis dizer isso. A doutora Joana Mortágua, não Mariana Mortágua, disse em Almada, na Câmara, eu quero dizer isto aqui para que possa ser fact-checkável, como vocês agora gostam de fazer. Disse, perante a ocupação de casas de outras pessoas, que era normal e legítimo porque tinham direito a uma habitação. Ponto 1. Ponto 2. A Câmara de Lisboa, o Bloco de Esquerda, defendeu que não devia haver despejos de quem tinha ocupado ilegalmente as casas. Atenção, estamos a falar das vossas casas que entram lá pessoas e ocupam-nas. Sejam elas ciganos. Não acha que está a assustar? Sejam ciganos. Não, porque isto tenta. Júlio, não é um tom de alarme. Não deixa as pessoas todas que em Lisboa, mais de 1000 casas foram ocupadas ilegalmente. Mais de 1000. E, portanto, eu quero dizer às pessoas que há um partido que defende estes bandidos. Porque são bandidos. Quem ocupa a casa de outro é bandido. E o Bloco andou ali, repare, a Maria da Mortágua, que é bandido, pode não ser. Quem ocupa a casa de outra pessoa é bandido. Não, pode não a menos que esteja numa emergência médica e precise de auxílio, é bandido. Então pronto, já está por aí uma coisa que não é. Mas isso não é ocupar uma casa. É esperar que chegue o auxílio médico e depois sair. Não, gosta de jogar com as Para mim, quem ocupa uma casa ilegal é bandido. É bandido. É bandido e tem que ir para a prisão. É assim que acho. E tem que ser despejado. Quer dizer, então, um imigrante vai para a Suíça trabalhar, tem cá a sua casa. Quando chega, está ocupada por um destes tipos. E dizem-lhe assim, a GNR não pode fazer nada. Porquê? Sabe, é que esta gente tem direito à habitação. Mas que direito à habitação? Mas direito à habitação é ocupar os outros. Está a fazer uma argumentação que tem muitas falhas. Sabe o que é que ficou claro? O que não sabe quais foram as falhas foi que a Mariana Mortágua não conseguiu responder. Disse só assim, não é isso que nós defendemos e tal. Mas está claro que foi. Não tinha tempo. Está claro que nunca tem tempo. Só eu é que tenho tempo. Pô, a Mariana Mortágua não só não defendeu isso, como tem defendido os ocupas. Aliás, os amigos deles em Espanha, a mesma coisa. Nós estamos a ter... Faz a menor ideia. Se em Espanha são amigos deles... Não são porque são os amigos do Podemos que fazem parte da família deles. Não é só o Chega que tem amigos, os outros também têm. E isto é o que tem acontecido. E, portanto, eu quis perguntar às pessoas ontem e dizer-lhe cara a cara. Eu não gosto de dizer coisas, é ali, cara a cara. Eu não sou como outros. Quando saio do estúdio é que vão dizer as coisas. Eu é cara a cara, que é assim que eu aprendi. Alguns dizem que é falta de educação, eu acho que é frontalidade. Então, vamos falar de uma coisa que me mas deixe-me só para terminar. Termine lá. Eu pergunto se alguém, e podem confirmar isto ao Júlia, e desafio a confirmar isto, se é ou não verdade, que o Bloco fez esta defesa. E a Almada... Não fez esta defesa, se calhar a Joana Mortágua disse-me E mais, disse até que esta atividade de ocupar casas não devia ser criminalizada. Ou seja, por outras palavras, quem ocupa a vossa casa não comete nenhum crime. Isso é inaceitável. Vamos passar a outra Vê porque é que eu me irrito? É por causa de coisas que eu mostro. Não se irrite comigo, não vale a pena. Não vale a pena. Não consigo. Vamos passar a outra. Há uma coisa que me deixa, sendo um homem com esse sentido moral tão forte e com essa sua estrutura, eu não percebo como é que tem 15 pessoas na sua bancada que têm problemas com a justiça. Júlia, primeiro, eu acho que temos que pôr as coisas no seu devido tónico, que é esta. Nós temos deputados, como em todas as bancadas, que têm questões, diretas ou indiretas, com a justiça, todas. Não é verdade. Todas as bancadas, não é? Todas as bancadas. Olha, eu não tenho conhecimento disso. Bom, mas olha, é verdade, é o facto, não é? É um facto. Não, mas da sua bancada facto, há um homem que rouba malas. Não, mas isso é... Júlia, foi afastado. Quer dizer, não conheceste? É diferente. Mas sabia que andava a roubar malas? É evidente que não. Como é que, por exemplo, se eu hoje chegar a uma filial do Chega, o que é que vocês me perguntam? Perguntamos-lhe quem é, de onde vem, e a Júlia faz o seu trabalho e é avaliada por isso. Qual trabalho? O seu trabalho político, junto das pessoas, sair daqui e andar a... Então, mas não vai ver se eu roubei alguém... Mas ele nunca tinha roubado nada, isso é mito. Ele nunca tinha roubado nada. Ele nunca tinha roubado nada. Ele roubou quando já era deputado, Júlia. Pior? Então, claro que é pior, por isso é que eu afastei. Sabe qual é a diferença? Eu cheguei de Washington às 3 da tarde de uma quinta-feira. Às 9 da noite, o Miguel Arruda já não era deputado do PSD. O Miguel Albuquerque anda a gamar milhões no PSD há anos, ainda é presidente do Governo Regional apoiado pelo PSD. Agora deixe-me falar também. Sim. O tal jovem que atropelou uma criança está na bancada do PSD. O Pinto Moreira, agora nós percebemos porquê, não é? No PSD, envolvido em corrupção da pior, como temos visto todos os dias. Júlio, nunca fui afastado da bancada do PSD. Ficou lá até ao último dia do mandato.
O Miguel Arruda saiu naquela tarde por E aquele decisão. senhor, como é que Deixa-me se chama, Nuno Pardal Não era da Ribeiro? bancada do PSD. Nuno Não era Pardal Ribeiro. não era da bancada do PSD e foi afastado também. Ou seja, qual é a diferença de André Ventura para os outros? É quando não há nenhum líder que possa dizer assim: olha, não vai haver casos num partido com 1 milhão e tal de apoiantes. Não há. Nem PS, nem PSD, nem Chega. Há uma diferença. É que há um líder que, quando os conhece, corta à direita e diz: tens que sair. Olhos nos olhos, sem intermediários. E a imagem do Não é? partido? E a ideia de que se está ali a juntar-se uma série de Júlia, pessoas que não têm... mas então e a imagem dos outros, que os mantêm lá os bandidos Mas dentro? os outros não tenho aqui, tenho assim. Bom, mas por isso é que eu corto a direito. Essa é a diferença de mim para os outros. Mas então se eu hoje chegasse a Eu uma corto a filial, direito, não é? se eu hoje chegasse a uma filial do Chega e dissesse: vocês não iam ver se eu tinha algum problema com a justiça, Claro. se registro criminal, Claro. cadastro... Mas nem o Miguel Arruda tinha, nem o Nuno Pardal tinha. Mas fizeram essa Não verificação. tinha. Claro que fizemos e fazemos, ainda agora para os candidatos. Não só fazemos, como nós somos provavelmente o partido mais exigente de todos. Os seus candidatos Não é? também, não? Como somos provavelmente os mais exigentes de todos. Agora, há uma diferença. Nós não vamos proteger os bandidos no nosso próprio grupo, como fazem PS e PSD. Júlio, quando falam, e isto nem tem nada a ver com os casos do Chega, quando vêm falar de pedofilia, o PS que tenha vergonha na cara. Quer dizer, eu não dei os abraços com ninguém no Parlamento, do que todos ouvimos e vimos. Não é uma questão de opinião, todos ouvimos e lemos. O toma não sei o que é para o segredo de justiça, o tenta falar com o Procurador-Geral da República, eu hoje estou com o Presidente e vou tentar influenciá-lo. Isto não foi o Chega, foi o PS. Afastaram-nos? Não. Mantiveram-nos lá, deram-nos lugares, até alguns, de destaque no país. Não faço ideia de quem está a falar. Mas eu sei de quem estou a falar e o país também sabe de quem é que eu estou a falar. Não faço ideia, não vou por aí. Que até me disse que ia processar. Mas não estou a falar só desse. Estou a falar de um outro. Eu não tenho medo, que eu enfrento as coisas como são. Outros que Não fica desiludido. Não. Quando estas coisas acontecem, Claro não que fica fico. profundamente Claro que desiludido. fico. E nesse tal e não tal... só desiludido, como ferido. Mas sei que a missão que tenho é maior que isto. Sei que é maior que isto. E às vezes custa-me dizer na cara das pessoas de quem gosto, imagina, eu estava a falar de frente para si e dizer: olha, teve este problema na sua vida. Neste momento tem que sair. Não há condições para continuar. Porquê? Porque nós, se queremos fazer uma limpeza ao país, temos que começar dentro de casa. Isto é um líder que faz o que os outros não fazem. Porque ninguém lhe vai prometer nunca... Eu percebo a sua... Júlia, nunca ninguém lhe vai prometer assim. No meu partido não vai haver caso nenhum. Ninguém. E viu-se, olha, agora com o PSD, com 60 acusados. Olha, o caso da violência doméstica do Partido Socialista ontem em Braga. Foi afastado. Se fosse o Chega, era a abertura de todos os jornais da noite. Ontem... De todos. Ontem morreu o Papa. De todos. Mas deixa-me lá agora falar sobre isto. Já vamos ao Papa. Já vamos ao Papa. Só para lhe dizer isto. Depois há outra coisa curiosa. Se olhar para uma série de casos, nós há pouco tempo tivemos um caso de prostituição de menores e de... Nuno Pardal Ribeiro. Não, na Câmara de Lisboa. Na Câmara de Lisboa. Sabe o que é que diziam as notícias do Chega? Era assim: dirigente do Chega acusado de... Neste caso, era autarca de Lisboa acusado de... Não era do CDS, era de Lisboa. O outro era do Chega. Ou seja... Eu percebo que me queiram destruir e acabar comigo e acabar com o Chega. Mas eu tenho uma mensagem para eles: não vão conseguir. Não vão conseguir porque nós temos o apoio de quem quer mesmo limpar este país. Portanto, Júlia, respondendo finalmente à sua pergunta, há casos que me doem no partido? Há casos que... Eu acho que ficava, se tivesse no seu lugar, ficava... Há 300 políticos abraços com a Justiça. 95% são do PS e do PSD. Portanto, logo aí é uma questão. De segunda questão, eu tomo uma posição que os outros não tomam, que é cortar a direito. E afastar quem tem que afastar. O André milita aquele movimento que é atacar e depois defender. Portanto, antes do que quer que seja, atacar. Eu acho que é outro movimento, deixa-me só dizer isto, eu acho que é outro movimento. É dizer a verdade do há quem doer. Olha, acho que é mais esse o Papa morreu ontem. É verdade. E imagino que estará triste. Claro. Contudo, e sabes o que é que eu vou falar, no passado fez críticas, eu diria ferozes, a este Papa e disse... acho que este Papa, entre outras coisas, tem prestado um mau serviço. Ontem, dizem, hoje é um dia de tristeza e sofrimento, o Papa Francisco deixa uma marca inspiradora de proximidade e simplicidade, que a sua vida intensa seja um exemplo para todos os que querem servir a causa pública. Diga-me lá, é sonso ou é hipócrita? Não, nenhuma nem outra. Sabe, nós podemos ter liberdade, nós é que em Portugal nos habituámos a que... dentro de um partido, dentro do meu, não pode haver liberdade de pensamento. Nós podemos ser da Igreja e ter críticas a fazer a quem lidera a Igreja. Mas aqui é uma mudança de posição em relação a um homem. Não, pelo contrário. É críticas quando tiveram que ser feitas, o reconhecimento do legado, quando chega ao momento final de avaliar esse legado. O que eu acho graça é a esquerda, que é tão libertária e gosta tanto de liberdade, mas só vive de pensamento único, o que é normal no PCP, no Bloco de Esquerda e no PS.
eu tive críticas a este Papa, tive quando o Papa entendeu que podíamos receber todos os imigrantes que podíamos, e eu discordei dele, e continuaria a discordar se ele estivesse aqui agora à minha frente, respeitosamente, mas discordaria, que eu não tenho duas caras, não tenho uma para dizer uma coisa e outra para outra. Eu acho que não podemos receber toda a gente de qualquer maneira. Discordaria do Papa, quando o Papa, em vez de receber políticos italianos, recebe o Fidel Castro. O Fidel Castro é um assassino e é um ditador. Eu acho que a Igreja não o deve receber. Acho que a Igreja não deve receber assassinos. Olha, eu discordaria do Papa quando diz que o islamismo pode entrar à vontade na Europa, sem nenhum problema. É liberdade religiosa, André. Tudo certo, desde que não obriguem as mulheres a andar de burca e que não tratem as mulheres como objetos e que não tratem as mulheres como instrumentos. Sabe? Não simplifique, não é Júlia, não me interessa ser cultural ou não. Júlia, não podem vir para a Europa, não podem vir para a Europa tornar as mulheres naquilo que acham que elas estão nos seus países. Não podem. Desculpem lá, não podem. Nós também temos que cumprir a lei nos países deles. Porquê é que eles não têm que cumprir aqui? Então, quando eu vejo mulheres a andar na rua, todas cobertas com uma burca, e nós achamos isso normal, a mulher estar a ser objetificada daquela forma, e nós, como é daqueles países que a esquerda gosta, dizemos que está tudo bem. Não está tudo bem. A sua simplificação do raciocínio é espantosa para a propaganda. Não é espantosa, sabe o que é? É que o sistema não se habituou a isto durante 50 anos. Durante 50 anos habituou-se a pessoas que vinham aqui ao seu estúdio e a outros dizer o que as pessoas queriam ouvir. Eu não digo o que ninguém quer ouvir. Eu digo o que penso e digo a verdade. Portanto, houve críticas ao Papa. Houve. Isto não me leva nem por um segundo a mudar a minha posição sobre um homem que defendeu a simplicidade, a luta contra a corrupção, os pobres, e que até agora se viu no funeral, que quis um funeral simples. Então não podemos admirar um homem destes, mas ter críticas a algumas posições suas. Mas eu também não concordei com tudo o que Sá Carneiro disse. Eu também não concordei com tudo o que Afonso Henriques fez. E o Trump concorda com tudo o que o Trump... Também não. Eu não sou homem, eu não sou um seguidista, Júlia. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho a minha cabeça, eu penso pela minha cabeça. Eu vi tão contente. Foi à tomada de posse dele, foi, sim, senhora. E viu muito contente ao lado da Marine Le Pen, por exemplo. Olha, antes isso, que a corrupção democrata que tínhamos. Antes isso, do que aquele... Marine Le Pen não quer falar. Olha, quando quiser, falamos. Olha, eu fui o único na Europa que disse o que tinha que ser dito. Que é quem é condenado por um crime destes não se pode recandidatar. Está a ver os dissabores que isto me deu no meu próprio grupo? Deu? Porque deu, claro. As pessoas não gostam. As pessoas não gostam e quando são próximos, menos ainda. Mas eu não estive... Sabe o que é que eu podia ter pensado? Para os que me são próximos uma coisa, para os distantes outra. Não. Eu sou igual. Eu sou igual com todos, mesmo quando são meus próximos. E por isso disse, sem medo, a Marine Le Pen não se deve recandidatar. Conhece algum líder português que, perante a corrupção dos seus parceiros europeus, tenha algum dia dito isto, Júlia? Conhece algum? Não me lembro. Olha, mas eu tenho vários exemplos para lhe dar. Então. O do António Costa, que foi protegido, paparicado pelos seus colegas socialistas. Olha, que é hoje líder do PS, não sei se vai receber aqui, ele já recebeu. O Pedro Nuno Santos. Já cá teve. Pronto, que disse, quando houve a questão do José Sócrates, que tinha sido um grande líder. E alguém que ele apoiava. Mudou de posição, como o André mudou em relação ao Papa. Mas o André não mudou. Estamos quase a chegar ao fim. E eu quero saber o que é que se vai passar no dia 18 de maio. O que é que faz? Se não chegar a Primeiro-Ministro, o que é que acontece? Vai continuar no Parlamento? Eu vou chegar a Primeiro-Ministro. Tenho essa confiança. Tenho essa confiança mesmo. Tenho essa confiança. As sondagens mostram isso também, que estamos fortes. Não estamos à frente, como gostávamos. Olha, ainda uma aqui da casa, desta semana, com 21% para o Chega, significa que estamos mais perto do que nunca. Pode não acontecer. Pode não acontecer. E se não acontecer? Se não acontecer, eu vou ficar triste, porque eu acho que as pessoas... Acho que o Chega, no ponto em que estamos e ao ponto em que chegámos do país, merece uma oportunidade. Porque os outros já tiveram anos e décadas de oportunidade. Falharam. Eu costumo dizer isto... Mas não falharam. Falharam. Não falharam. O país está a funcionar. Júlia, não diga isso. Júlia, temos hoje um país do mais atrasado da Europa. Deixámos-nos passar por países de leste, que há uns anos atrás nem ferrovia tinham. Deixámos hoje ser uma vergonha para os países mais desenvolvidos do mundo. Nós somos um país imperfeito, mas somos um país a funcionar. Mas sabe o que é que precisa de ser trabalhado. Não pode dizer em que em 50 anos nada foi feito. O que é funcionar? É ter um presidente, um governo e um parlamento. Isso pode ser funcionar. Ainda bem que me perguntam. Para mim não é... Então, e como é que mas deixa-me só terminar. Cabe lá que eu quero saber se estou a falar com o presidente ou se estou a falar com o primeiro-ministro. Um país com 50 anos, nós podíamos ser a Suíça da Europa. Podíamos ser a Suíça da Europa, João. Temos um país homogéneo, culturalmente, uma população média, em termos europeus, não é nem muito grande, nem muito pequena. Somos um povo trabalhador. E sabe o que é que me custa ver? É os nossos imigrantes que vão para a Suíça, para os Estados Unidos, para a Alemanha, e tornam-se empresários de sucesso, pessoas com sucesso, pessoas ricas. Porquê é que não se tornam em Portugal? Porque isto é um país que não é para quem trabalha. Porque isto é um país que nunca foi para ajudar quem investe, quem se esforça. É o país dos coitadinhos, das minorias, de dar tudo a todos. E depois o país não funciona. Portanto, eu discordo da Júlia nisso. Eu não acho que o país funcione. Eu acho que o país sobrevive. Mas deixar-me-nos passar por países como a Roménia, países como a Croácia,
para mim, isso é uma dor de alma o que é que vai acontecer enorme. no dia 18 de maio? Por isso, no dia 18, eu espero ganhar. Espera ganhar. Mas se não ganhar, fica triste, já me disse. Fico triste. Agora, portanto, não vai usar aquele fato. Que está lá, Não está mesmo. está lá no closet da casa, que afinal tem 70 metros Mas não quadrados. é minha. Oh, Júlia, já agora só para esclarecer isto. Ontem, de facto, eu cometi um lapso. A casa tem 70 metros e não 30 metros. A casa não é minha, eu não sou proprietário. Por isso é que não sabe a área. Exato, a casa não é mesmo minha. Não sou proprietário. Um dia talvez seja. O que acho muito estranho é ver por aí políticos a comprar casas. Eu vivo num T1, com 70 metros quadrados, como disse. A que não é meu. Portanto, é da minha mulher. E já era antes de conhecerem. Portanto, já era. O que eu acho estranho, por isso é que eu fui tão crítico ontem, apesar deste erro, fui tão crítico porquê? Porque eu como salário de político, eu também tenho salário de político, não disse é só dos outros, eu também tenho. Acho estranho ver pessoas a comprar casas com 500 metros quadrados, 600 metros quadrados, 800 metros quadrados, a pronto, sem recorrer a crédito, e eu pergunto-me sempre, eu não conseguia fazer isto? Então como é que estes tipos conseguem fazer isto? E, portanto, quando eles não gostam e dizem isto é populismo, não é populismo, é exigência. É exigência, Júlia, é exigência. Vamos, quer saber, se no dia 18 não consegui vestir o fato, não é? E pronto, andou com o seu amuleto, não é um amuleto, porque o que tem é uma cruz, não é um amuleto, andou com essas coisas todas. A Júlia convida-me para eu vir na semana seguinte, para eu falar consigo. Para dizer o quê? Para dizer o que vai na alma. Não, porque também pode vir, mas Presidente da República, vamos dizer, afinal de contas, vou Presidente da República. Vamos fazer assim. Ou o André vai a todas. Vamos fazer assim. Não, o André nunca foi a pessoa a ir a todas. Não é? Vamos fazer assim. Eu quero ser Presidente Vamos fazer assim. Júlia, eu acho que vou ganhar estas eleições legislativas. A Júlia acha que não, mas eu acho que sim. Eu acho que vou. E os telespectadores avaliarão. Eles é que vão votar. Todos nós vamos votar. Têm aqui votar. Têm aqui votar. Não, seja quem for. Chega ou de outro qualquer. Eu faço o meu autoconvite, se assim me permitir. Não é muito habitual em mim, mas vou fazer o desafio à SIC. Que é de vir cá, portanto, no primeiro programa que entender, a seguir às eleições. Vamos lá balizar isso. Quando quiser. Faça o convite que eu venho. Mas vai-se ganhar... Se perder e se ganhar. Venho-se perder e se ganhar. Fica a promessa. Pois, porque se eu o convidar, Júlia, vai dizer, não, porque eu afinal de contas não perdi mais, porque até tenho mais deputados. Mas eu venho-se perder e se ganhar. Quantos deputados é que acha que vai ganhar? Acho que vou ganhar uns 15 ou 20, dos 50 que já temos. Mas estou também disponível para... Ou seja, se não correr bem, eu nunca deixei responsabilidades para o outro. Sou eu responsável. Não há outros, sou eu. Se a coisa não correr bem, sou eu. Eu é que me apresento a votos, eu é que estou aqui consigo. A Júlia convidou-me a mim, não convidou mais ninguém. Convidei o Luís Montenegro e está sempre a dizer que não. Muito bem. Olha, também há muitas mulheres que me disseram que não na vida. A vida é assim. Nós às vezes temos sorte, outras vezes não temos. Às vezes corre bem, outras vezes não corre. Sabe, eu sou um homem que se habituou a ouvir não, a ouvir sim e habituei-me a outra coisa na vida. Às vezes a ganhar, outras vezes a perder. Mas nunca a deixar de lutar. E nas namoradas, na política, no desporto, na televisão, habituei-me a ter dias muito bons, muito maus. O Júlio sabe o que é isso na televisão. Ouvi dizer que sei. Sabe o que é isso? E eu já tive vitórias e derrotas. Em todos dei a cara, em dias melhores e piores. E é isso que vou fazer. Por isso é que estava a dizer, com todo o gosto, corra mal, muito mal, corra bem. Corra muito mal também vai? Também venho. Perde os seus enfim, alguns dos seus deputados. Cá estarei para assumir isso. Não faço como aos outros. Não me escondo, não vou para o Brasil. Estou aqui. Nossa, olha, então vamos assumir aqui um compromisso. Olha, que eu não estava à espera que o nosso date acabasse assim, não é? E assim repetimos o date. Estava a ver há bocado perguntar qual é a estratégia. É no fim dizer que temos que repetir. Está bem visto. Portanto, Presidente da República também há uns fatos muito bons, fixes para Presidente da República. Eu não sabia que esta era a circunstância política que íamos ter, que o governo ia cair, portanto, para mim, neste momento, não está no horizonte. Não? Então Eu estou empenhado em ser Primeiro-Ministro, é nisso que estou empenhado, é nisso que estou focado. Então, se perder no dia 18, se perder ou se ganhar, vai retirar se ganhar, vai ser Primeiro-Ministro, mas se perder, vai retirar a sua candidatura. Com toda a probabilidade, porque eu estou focado em ser Primeiro-Ministro e em ganhar estas eleições. Apoiar? Não sei, vamos ver, ainda temos tempo para isso. Ainda temos algum tempo para isso. Eu agora estou focado mesmo nesta batalha, acho que é das mais importantes da minha vida, da vida do país, e estou mesmo focado nela e em ter um bom resultado nestas eleições e em conseguir ganhar. E em conseguir fazer história, porque o país não está, digamos assim, preparado para que um outro partido que não PS e PSD vençam. E eu acho que é possível pela primeira vez na nossa história, honestamente, perante sondagens e perante estudos de opinião públicos que a SIC divulgou, mas também que nós temos, pela primeira vez é possível. Votem, não deixem, votem e atenção, quando eu digo votem não chega. Saiam de casa e votem naquele dia. Não deixem os outros escolher por vocês. Votem, saiam de casa, vão votar, seja na esquerda ou na direita, não deixem os outros decidir. É o apelo que eu faria. Estamos mesmo a despedir-nos, André Ventura. Foi muito agradável, fala muito. Eu tinha aqui preparado um momento em que metê-lo em silêncio. Não consegui. É difícil, mas deve haver momentos em que está em silêncio. Mas pronto. Agora está, está-me a ouvir. Há alguns momentos em que estou em silêncio. Alguns momentos, sobretudo os momentos de oração e de tristeza. Eu tendo a ficar mais em silêncio quando fico mais triste. Muito bem. Não sei o que é que vai acontecer no dia 18, mas parece que nos vamos encontrar depois. Muito obrigada. Júlia, Muito obrigada.